em tua vida, tenha fé. Em Provérbios 21, versículo 5, vai falar assim, ó: os planos bem pensados levam à fartura, o apressado sempre acaba na miséria. Os planos do bem pensados levam à fartura. Quantas vezes você quer fazer algo na sua vida? Quantas vezes você tem uma promessa de Deus e você perde o seu tempo na pressa, perde seu tempo agindo antes de se programar, de orar, de pedir a Deus, de se organizar para aquilo acontecer? Tem uma frase de Abraham Lincoln que fala assim, ó: se eu tiver 6 horas para cortar uma árvore, eu vou gastar 4 horas afiando o machado. Ou seja, gasto muito mais tempo planejando aquilo do que executando aquilo. Às vezes os planos de Deus são dados nas nossas mãos, mas eles não acontecem do dia para a noite. Às vezes as coisas com Deus é no tempo dele, é quando ele quer operar, e não na nossa vontade. A Bíblia é cheia de exemplos assim. Abraão teve um sonho de ter um filho, e Deus falou para ele: não, cara, você vai ter um filho. Vai ser o filho da promessa, vai ser o filho que vai ser a semente e vai gerar uma nova nação. Só que quando Deus falou isso com ele, demorou 25 anos para ele ter o filho. José do Egito, quando teve o sonho lá com os irmãos, e que a lua e o sol se prostravam a ele e as outras estrelas, quando ele era criança, ele teve que ser preso, ele teve que sofrer, ele teve que ir para Potifar. Ele demorou 13 anos entre o sonho de Deus e a realização do sonho. Moisés era o filho que foi lá do rio, que foi pego pela princesa, foi criado dentro do Egito, dos reis. E aí um dia ele saiu de lá e foi viver fora do reino. E Deus apareceu para ele pela sarça ardente e falou que ele ia libertar o povo. E Deus demorou 40 anos até que ele estivesse pronto para começar o projeto que Deus tinha chamado. Davi foi ungido a rei. Quando Saul ainda era rei, Davi serviu o rei Saul. E demorou 15 anos para que ele pudesse tomar posse do que Deus tinha dado para ele. E o maior de todos, que foi Noé, Deus falou para ele: olha, cara, vai construir uma arca lá. E aí para colocar os animais. E demorou, depois que a arca estava pronta, 120 anos para ela ficar pronta. 120 anos até o dilúvio acontecer. Então, a Bíblia mostra em todo o tempo que se programar, se planejar, se organizar é o melhor para nossas vidas. Há quantas vezes você e eu fizemos alguma burrice na nossa vida porque fizemos da emoção? Quantas vezes eu e você já fizemos algo que nós não se arrependemos até hoje porque a gente não se planejou, não se organizou, não colocou isso nas mãos de Deus, não esperou o tempo certo das coisas de Deus? A palavra diz que existe tempo para tudo, para plantar, para colher, tempo de guerra, tempo de paz, existe tempo para tudo. Às vezes o que falta no nosso coração é colocar o que nós queremos nas mãos de Deus. A falta mais no nosso dia a dia é planejar com Deus o que nós vamos fazer. Colocar nas nossas orações o que Deus tem para nós. E não só o que o nosso coração quer, e não só o que o nosso desejo quer, e não só o que a nossa vontade quer,
mais o que o sonho de Deus quer. Tudo que Deus planeja, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que a gente coloca a nossa mão e acha que a gente consegue, está contaminado pelo pecado. Então, nos planos que você tem aí para sua vida nesse ano ainda, né, que ainda não acabou, o povo ainda está acabando, mas ainda não acabou, coloque os planos nas mãos de Deus. Entenda que existe um processo até você chegar onde você sonha. Não é do dia para a noite, não é num estalo de dedos que as coisas acontecem, mas dentro de um processo que Deus coloca em nós. Todos esses homens que eu falei aqui, eles passaram por um processo. Eles precisaram aprender. Eles precisaram viver um período para que eles estivessem prontos para fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Coloca isso no seu coração. Às vezes, como Abraham Lincoln falou, às vezes é melhor você gastar mais tempo afiando o machado do que batendo numa árvore com um machado cego. Às vezes é melhor você demorar mais tempo para fazer algo, mas com as ferramentas certas, do que fazer na pressa com as ferramentas erradas e demorar muito mais tempo. Essa palavra pode te encontrar, saca, para você refletir e pensar que os planos de Deus são melhores que os nossos. E quando a gente entrega os nossos planos na mão de Deus, a chance de dar certo é 100%. Amém? Queria orar com você, que você pudesse colocar no seu coração aí o seu desejo, a sua